Vamos agora falar de saúde, gente? Estamos aí no Novembro Azul, né? Mês escolhido para incentivar os homens a se cuidarem de uma forma geral, a cuidarem da saúde e principalmente quando se fala em câncer de próstata, né? A gente lembra logo do Novembro Azul. Para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos aqui o Dr. Ângelo Campos, urologista, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no Rio Grande do Norte. Doutor, obrigada por estar aqui falando de um tema tão importante e que todos os anos a gente bate na tecla, existe aí todo esse contexto em torno do Novembro Azul, para incentivar os homens a se cuidarem, principalmente a se prevenirem, né, de muitas doenças, porque parece que o homem só vai para o médico, só procura até fazer exames quando já está sentindo alguma coisa, né? Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço aí a participação, bom dia à nossa audiência. Mais uma vez a gente vem com a campanha do Novembro Azul, reforçando isso aí. Nessa linha que você comentou agora, saiu uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia com dados desse ano, que foi publicada agora no início de novembro, e mostrando, justamente corroborando com esses dados. Um dado que exemplifica bem é que 46% dos homens maiores de 40 anos só vão ao médico quando sentem alguma coisa. E esse número aumenta para 58% quando são usuários do Sistema Único de Saúde, talvez por alguma dificuldade de acesso. São dados bem elevados ainda, né? Ainda. E quando a gente fala de câncer de próstata, que a gente precisa diagnosticar os casos assintomáticos, sem sintomas, aí isso é um dado preocupante. Significa que a gente tem muito a trabalhar no Novembro Azul daqui para frente, né? Para ver se melhora esses números. Pois é, essa questão de não ter sintomas, né, é o que mais preocupa principalmente, porque às vezes o homem está lá, não estou sentindo nada, mas aí quando começa a sentir que vai procurar, o estágio já é mais avançado, assim como o câncer de mama nas mulheres. Na verdade, aí fica tudo mais difícil. Isso, o câncer de próstata ele não tem sintomas nas fases iniciais. E é justamente quando a gente precisa dar o diagnóstico, porque é nas fases iniciais que a gente tem 90% de chance de cura. Então, fica aí o alerta para que os homens, a partir dos 50 anos de idade, mesmo sem sentir nada, procurem o urologista para iniciar os exames de rastreio do câncer de próstata. Quando o homem tem fatores de risco, que são principalmente histórico familiar, pai ou irmão com câncer de próstata, e os homens negros também, os homens afrodescendentes, porque estatisticamente se verificou que eles têm uma condição genética que favorece mais o câncer de próstata. Esses homens devem procurar atendimento a partir dos 45 anos, mesmo sem sintoma, para justamente iniciar o rastreio do câncer de próstata. Importante. Porque o nosso objetivo é que, eventualmente diagnosticando, que seja numa fase inicial para poder a gente fazer um bom tratamento e ter 90% de chance de cura. Ou seja, né, não tem nem para onde a gente tentar imaginar que não é muito positivo, que não é muito melhor começar o quanto antes, né? Agora sim, doutor, a gente vê também assim, a questão da dificuldade muitas vezes de acesso, né? Quem tem um plano de saúde é mais fácil, e a rede pública, né? A pessoa deve procurar um urologista, marcar, tentar logo, ou como é que é, quais são os caminhos assim mais viáveis, as unidades de saúde estão prontas para atender? Existe sim na rede pública atendimento com essa finalidade. Normalmente o homem na rede pública ele vai passar pelas unidades de saúde da família e fazer seus exames em geral, e daí essas populações específicas, como eu já falei aqui, vão ser encaminhadas certamente para o urologista. Né? Muitas vezes até o próprio médico da família já consegue iniciar esse rastreio. E aí vai se prosseguir com as consultas, alguns pedidos de exame. Na rede pública, às vezes é difícil conseguir alguns exames de mais alta complexidade, mas de uma maneira geral existe o acesso sim, tanto para a rede pública como privada. Então acho que o mais importante é também o paciente saber disso e ir atrás e procurar, né? E não ficar protelando, né? Isso. Que pode ser pior. Tem prevenção do câncer de próstata?
Exato. Existe a prevenção primária e a prevenção secundária, né? Prevenção primária é o seguinte: quando a gente tira alguma coisa do nosso dia a dia que de repente vai impactar na redução de uma determinada doença. Por exemplo, se a gente corta o tabagismo, de repente a gente vai diminuir câncer de pulmão, Sim. né? No câncer de próstata não existe muito isso. Se discute alguma coisa, existem algumas evidências, mas claro que a gente tem que se preocupar com não ter tabagismo, um estilo de vida saudável, mas não é tão claro, tão estabelecida a prevenção primária, um fator X, eu tiro e reduz o câncer de próstata. Entretanto, a gente pode fazer a prevenção secundária, que é justamente os exames de rastreio, que seria justamente você examinar os homens assintomáticos que preenchem determinados critérios para, eventualmente, diagnosticar numa fase desejável, né? Numa fase mais tranquila de se fazer o tratamento. E esse tratamento também, ele diferencia muito em relação ao estágio da doença? Ou seja, quanto mais tarde a pessoa ter esse diagnóstico, reduzem aí as chances, lógico, né, de se tratar ou se tirar 100% o câncer? Como é que é feito esse? Isso é bem, para explicar de uma maneira bem lógica aqui, se a gente consegue fazer um diagnóstico de um câncer de próstata pequenininho, que está dentro da próstata, que é uma glândula que fica ali na pelve masculina. Então imagine a próstata como se fosse só o formato, não pelo tamanho. Não pelo tamanho, porque não é esse tamanho, mas imagine que fosse uma laranja, para a pessoa entender, né? Que tem aquela casca e uma polpa dentro. Então é uma glândula mais ou menos assim. Imagine que você faz o diagnóstico inicial e que você tem ali dentro, confinado, uma população de células com características neoplásicas, características malignas. Se você faz aquele diagnóstico naquele momento, você faz um tratamento, por exemplo, para retirar a próstata, que é a prostatavesiculectomia radical, e aí certamente você controlou a doença. Não vai você já espalhar, cortou assim, o mal né? pela raiz, né? Agora é diferente de você fazer o diagnóstico em que, em vez de estar um foco ali dentro, no interior da próstata, ele já está atingindo toda aquela glândula, a casca toda, digamos assim, e às vezes até com comprometimentos à distância, né? Às vezes não tem mais aquela célula neoplásica somente na próstata, já tem em ossos, já tem em outros órgãos, em pulmão, etc. E aí não adianta você retirar a próstata, porque existe doença em outros lugares. Aí você já vai ter que fazer outros tratamentos, mas com potencial de cura, né? De cortar o mal pela raiz, bem reduzido, menos reduzido esse potencial. Por isso, a questão, mais uma vez, a gente fala de prevenção e de ir o quanto antes. Então, homens a partir dos 50 anos. Quem teve algum caso na família, pai, os avós, né, também teve câncer de próstata a partir dos 45. A partir dos 45. Então, pronto, gente. Novembro Azul, se não foi ainda esse ano, já aproveita, né, doutor? Esse incentivo aí que toda a classe médica está dando, os meios de comunicação, para você lembra aí o pai, lembra aquele tio, o irmão que já chegou aí nessa fase, não foi ainda. Não tem que ter preconceito, é um exame simples, rápido que pode valer uma vida, né, doutor? Exame simples e rápido, basicamente é uma consulta, uma conversa, aproveita-se até para ver alguns outros sintomas, às vezes tem outras patologias e aí já se vai ver tudo. E no tocante ao câncer de próstata, começa basicamente com a dosagem no exame de sangue do PSA, que é um antígeno prostático, né, específico, e o toque retal, porque é um exame em que a gente consegue sentir uma superfície da próstata e ver se tem algum nódulo, alguma coisa. Na alteração de um desses dois, de repente a gente vai prosseguir com outros exames, como ressonância, biópsia, etc., para realmente ver se fecha esse diagnóstico ou não. Quando está tudo tranquilo, tudo normalíssimo... Beijo, tchau, só até ano que vem. Só até ano que vem, exatamente. É isso. Muito obrigada, viu, doutor Ângelo? Nada. Bom trabalho, né? Que a gente consiga conscientizar o número cada vez maior, né? Dos homens, Eu que agradeço. principalmente. Uma ótima semana a todos. Obrigada. Para nós, bom trabalho.